Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da Speedmaster. Hoje temos a Kawasaki Eliminator 500. Temos um motor bicilíndrico em paralelo com 8 válvulas e 451 cm3. A potência máxima são 45,4 cavalos às 9000 RPM. O binário são 42,6 Nm às 6000 RPM. Na travagem à frente temos single disc de 310 mm. Atrás também contamos com um single disc de 240 mm. Na suspensão à frente temos uma forquilha telescópica e atrás temos um duplo amortecedor. O pneu da frente é um 130/70, roda 18 e atrás um 150/80, roda 16. Temos um depósito com a capacidade para 13 litros e o consumo estimado pela marca são 3,8 litros a cada 100 km. A altura do banco ao solo são 735 mm e o peso em ordem de marcha 176 kg. E sem mais demoras, vamos para test ride. Então vamos lá para test ride, companheiros, nesta máquina lindíssima. A máquina tem um aspecto, vou-vos dizer. Meti ali a garra em frente à ignição. Como já viram aqui este display, um design retro. Tem tudo o que é preciso. Tem aqui um Bluetooth a pescar, quer dizer que isto tem alguma conectividade, mas segundo me disseram é só mais para verem o consumo e por aí fora, portanto não é para espelhar aí mapas nem nada. Vamos lá pôr isto a trabalhar. Olha o sonzinho. Deixa lá olhar para o escape. Bem giro, pá. Sim senhor, mais uma gasada. Grande som, muito fixe, muito fixe. A posição de condução disto realmente é muito baixinho, portanto isto para os baixinhos, impecável. Eu tenho 1,80 m e digo-vos uma coisa, super bem encaixado. Há que dizer as coisas como elas são, super bem encaixado. Vamos lá isto, que é uma pressa. E a gente tem que rodar o punho a esta menina, que eu ainda só fiz meia dúzia de quilómetros, porque quero, como costumo dizer, que o test ride seja aqui a cores e ao vivo, com vocês a verem, em que eu tenha as primeiras sensações, quase em direto convosco. Quase em direto é bonito. Vamos lá, entrar aqui primeiro na marginal e depois dar a voltinha e voltar para o mesmo sítio. Isto dá uma segurança incrível, o facto de ser baixinho, é mesmo amigo da primeira vez, como eu costumo dizer. Já não é a primeira vez que digo isto, mas de facto sentas-te na moto, estás em casa, estás mesmo em casa, não há hipótese. Moto muito intuitiva, com os comandos necessários. Vou dar aqui passagem ao companheiro. Boa, da motinha. Portanto, moto muito intuitiva, muito fácil de perceber. Olhas para aqui e percebes logo os comandos todos. Deste lado muito simples, corte de corrente e start. Deste lado tens máximos e médios, aqui os 4 piscas, pisca direita, aliás, pisca esquerda desfaz ao centro, pisca direita desfaz ao centro, buzina, portanto tudo super eficaz, muito simples de ver. Uma Cruiser é sempre uma moto que não, convém não ter muita coisa para nos distrair, porque nós queremos nos distrair com a paisagem, que isto é uma moto super indicada para este tipo de passeios, passeios curtos. Já não digo passeios longos, não é que não faça, porque faz, ainda por cima uma 500, portanto faz de certeza, mas a partir de determinada velocidade já sabem que levam com o vento na peitaça ou com o vento no capacete, portanto será mais por isso, porque numa longa viagem vais sempre a levar com o ventinho. Mas se fores tranquilamente, meu amigo, 500, 600 km na boa, vais parando. Isto tem um depósito de 13 litros, portanto
O consumo eles estimam em 3.8. Ela agora está a fazer mais, mas também tem andado aqui nos test rides que epá, é mais as voltinhas do que outra coisa. Vou só encostar aqui para este passar e dar a volta e entrar novamente na marginal. Mas como eu estava a dizer, portanto, isto anda aqui mais nas voltinhas, portanto é normal que esteja a consumir um pouco mais e ainda por cima num ambiente de test ride. Obrigadíssimo. Num ambiente de test ride em que pá, as pessoas às vezes esticam um bocadinho para tentarem perceber o que é que a máquina dá, não é? Portanto é normal que os consumos não correspondam àquilo que ela realmente vai consumir, além de que ela ainda tem 709 km e portanto epá, ainda não fez a revisão dos 1000 por aí fora, em que a partir daí pá, a moto vai acamando e vai gastando cada vez menos, não é? Aproveito já para vos falar também do display. Display muito simples, conta rotações, as horas, aqui a velocidade a que vais, mudança engrenada, vou em quinta, posso pôr sexta, aqui o odómetro, aqui o fuel, sendo que onde está o odómetro podes mudar para trip A, trip B, aqui tens o consumo instantâneo, o consumo que ela está a fazer, tal como eu estava a dizer, estão a ver, 5.2. Acredito que ela vai gastar muito, mas muito menos. Acredito nos tais 3.8 que a marca anuncia. Aqui é o range que tem, no fundo, a gasolina que está no depósito neste momento, conseguimos andar 126 km e voltamos ao odómetro. Portanto, muito simples, básico, mas eficaz. Pá, com este design retro, que eu acho que é o que encaixa mesmo bem aqui nesta motinha. Agora vamos já experimentá-la aqui no meio destes. Pá, isto realmente é 176 kg, não é? Acho que foi o que eu disse. Pá, isto mexe-se muito bem, mexe-se mesmo muito bem. Ainda por cima, com aquela altura ao solo, pá, sentes mesmo segurança nesta máquina. Esqueci-me de referir há bocado que aqui à frente tem o passe. Aqui é o passe, não tem nada que enganar. Como é habitual, como quase todas têm o passe aqui à frente. Não todas, mas quase todas. Aproveito também para vos falar aqui nestes espelhos, com este ar retro, que eu tanto gosto de ver numa moto com este estilo. É o que encaixa mesmo bem aqui. A visibilidade destes não é perfeita, ok, companheiros? Digamos que não é perfeita. Porquê? Porque estas hastes, quanto a mim, precisavam de sair um pouco mais. Pá, bastava aqui, sei lá, 4 dedos para se ver a 95, 96%. Deixa lá tentar passar aqui no meio, só para ver a mobilidade. Impecável, impecável. Mexe-se mesmo muito bem. Eu estava-vos a dizer, portanto, as hastes são curtas. O que é que acontece? Eu acabo por ver aqui mesmo nesta parte e nesta os meus ombros. É mesmo assim, é o que é. Portanto, vejo para aí a 80%, 80, 85, mais para 80%. Mas há que referir este pormenor, pá, bastava terem deixado de sair mais um pouquinho. Ficava bonito na mesma, pá, e ficava mais visível. No fundo é isso. Em relação ao conforto, vamos aproveitar, ir passar agora aqui por esta calçada, como vocês já sabem, é uma calçada lisinha, mas pronto, não deixa de ser uma calçada. Vamos ver como é que ela se porta aqui. Olha, filtra, que é uma maravilha. Filtra, que é uma maravilha. Pá, este banco não é nem muito duro, nem muito mole. É impecável, impecável, vai-se aqui lindamente. A posição aqui do pendura é que não será grande coisa, dá para dares uma boleia, mas sendo que, epá, isto no fundo é para transportares por uma curta distância, porque é muito pequenino, mas o pendura cabe, sendo que
eu não me arriscaria a fazer longos percursos com pendura, porque é capaz de sofrer aqui um bocadinho, porque o banco é realmente muito pequeno. Agora, para estes trajetos de um pequeno passeio, até numa deslocação para o trabalho de poucos quilómetros, pá, levas aqui uma pessoa perfeitamente na boa, perfeitamente na boa. Sendo que, é como vos digo, isto para uma viagem mais longa, pá, com pendura, eu não aconselho. É a minha opinião, não passa disso, é a minha opinião. Em relação à suspensão, vamos já testar, aproveitar aqui o embalo e testar aqui, vê-la a bater perfeitamente. Aqui uma lomba, pá, nem tugiu nem megiu. A suspensão resolve, passa por cima de lombas, passa por cima de buracos e até agora filtrou sempre muito bem. Pá, não será a suspensão mais extraordinária do mundo, mas resolve muito bem. Estou muito bem impressionado com a suspensão, muito bem impressionado. Embora à frente pudesse ter suspensão invertida, mas pá, não tem. É suspensão telescópica normal, sem ser invertida. Obrigado, companheiro. Vamos aproveitar então para fazer o teste de travagem. Vamos aqui nos 60 km/h em sexta, portanto quase nada a travar com o motor. Vamos ao travão da frente. Companheiros, trava para caraças, meu. Isto é single disc. Pô, isto trava muito bem. Eu confesso-vos, pá, e vou-vos confessar mesmo, é a primeira vez que eu estou a travar com uma Kawasaki. Aliás, é o meu primeiro test ride de Kawasaki. Portanto, eu aqui é tudo novo, é tudo novo. Não conheço muita coisa desta marca. Portanto, não conheço mais de ver do que de andar. Tive super apaixonado por uma Vulcan, super apaixonado, tive vai não vai para comprar. Pá, e pronto, não calhou na altura e agora estou com a irmã mais pequenina, ok, a 500, pá, que até agora está-se a portar lindamente, lindamente. Vamos então meter isto em sexta, nos 60 e vamos ao travão de trás. Vamos ao travão de trás. Ok, é eficaz, eficaz. Não é dos melhores travões de trás com o que já travei, mas é super eficaz. Portanto, o da frente, travão da frente, super eficaz, e o de trás eficaz. Ok, companheiros? É mais por aí, é mais por aí. Vamos então fazer já aqui um teste de aceleração, sendo que mais à frente faremos outro ali nas curvas. Portanto, vamos aqui em terceira, ok, às 4500, terceira, vou-lhe dar. Companheiros, isto anda nas horas, isto anda nas horas, porra, 451 centímetros cúbicos, 46 cavalos, arredondando, e 43 Nm arredondando. Companheiros, isto é um grande estalo, isto é um grande estalo. Olha que não estava nada à espera disto, é? Que grande disparo, pá. No vídeo anterior do canal tem outra cruiser de outra marca. Não é à toa que eu estou agora com esta, que é dentro do mesmo segmento. São as duas no segmento das 450. Em termos de cavalos e newtons metro, andam aproximadamente uma da outra. Esta é capaz de ter mais 2 cavalos e menos 2 newtons metro, sendo que basicamente é tudo às 9000 e às 6000. A outra é às 6250. Vocês sabem de que máquina é que eu estou a falar. Companheiros, digo-vos uma coisa, em termos de disparo, pá, tenho que concordar que esta tem mais disparo. Tem mais disparo. Tem de facto mais disparo. As coisas são o que são.
Pá, a outra tem um excelente disparo, muito bom mesmo, mas esta aqui tem mais, vamos aqui com cuidado por causa da areia. As coisas são o que são, companheiros, e de facto, pá, rende-me, faço uma vénia à Kawasaki, que grande disparo que tem este motor. Não estava à espera disto, não estava à espera. Estava à espera que fosse mais aproximada ou um bocadinho inferior à outra, porque a outra era muito boa. Agora, pá, impressionadíssimo, digo-vos já, impressionadíssimo. Estamos a falar de valores diferentes também, hein, companheiros. Esta é mais cara, para aí uns 800 euros do que a outra, mais coisa menos coisa. Esta, olha, companheiros, eu não vou estar aqui a dar números, que é para não me enganar, mas pronto, vocês vão ver as tabelas de preços e vejam quanto é que ela custa e quanto é que custa a outra que eu estou a falar. Só não refiro a marca porque é chato, não é? É chato num teste de uma Kawasaki estar a referir outras máquinas, embora neste caso estou a elogiá-la porque, epá, é mesmo assim, tem que ser elogiada porque surpreendeu-me bastante. Vamos aqui para a zona das curvas, aproveitamos, vamos já ver como é que ela faz aí a raiz aqui das árvores, como é que ela bate aí de suspensão na raiz das árvores. Este vai muito devagarinho aqui à minha frente, portanto não posso ir a bater mesmo com força como eu queria. Vamos só senti-las. Eu sempre que quero experimentar ou uma lomba ou uma raiz de uma árvore, olha, foi tão bom que nem passei pela raiz da árvore. O gajo ia à frente, não vi onde é que estava a raiz mais saída. Olha, está aqui uma. Epá, passa perfeitamente na boa. A suspensão é muito fixe, filtra muito bem. Filtra realmente muito bem. Vamos lá aqui a terceira, dá-lhe aqui um gás, passar por ele. Olha para isto, pá. Olha para isto. Vai lá, vai, meu. E curva bem, caraças. Curva mesmo bem, pá. Porra. Companheiros, isto não é à toa que este motor é o mesmo que equipa a Ninja, não é? É Ninja 500. Pois é. É que isto vem daí. Há mais outra também, há mais outro modelo. Mas o que me veio sempre à cabeça é a Ninja. Como é óbvio. Pá, isto é uma raça do caraças, hein? Tem mesmo uma grande raça. Deixa eu lá curvar com isto. Olha ele em sexta a sair. Fogo. Deixa eu lá fazer aqui umas curvas. Posso sentir outra vez em sexta a sair. Pá, isto curva bem, pá. Uma cruiser. Pô. Lá vai. O gajo baixa-se aqui um bocadinho. Pô. Muito giro. Este conceito das cruiser é muito giro. Este tem uma coisa também fixe que eu não vos disse. As pezeiras são muito mais naturais, que há cruisers que as pezeiras vão mais à frente, também é muito fixe, mas esta é aquela posição mais natural, mais a perna em L, ok? Em L completo. Pá, muito fixe, muito fixe. Ou seja, quando sais desta para outra que tenha as pezeiras assim também, vamos dizer, normais, já não sentes a diferença. Eu às vezes quando saio de uma cruiser que vou com os pés muito à frente, depois para me sentar na minha, eu ando ali um bocado à procura das pezeiras, não é? Esta já não vais sentir isso. Ora, vamos lá, experimentar isto, só fazer aqui esta curva, aqui ir em sexta, aqui às 3000, sexta às 3000. Deixa-me lá meter isto em sexta às 3000, depois da curva, e dar acelerador. Vou-lhe dar. Sai fixe. Não é aquele disparo, mas vais em sexta às 3000, ok, companheiros? Epá, é o que é, não é? Os 43 Nm, números redondos, é às 6000, não é? Agora vamos lá fazer aqui umas curvinhas. Quero sentir mais curva com isto, porque esta máquina dá-me a dar muito gozo de curvar.
gente tem sempre aquela que as cruiser não curvam bem, não é, companheiros? Ganda tanga, isto curva muito bem, pá. Muito fixe, pá, muito fixe. Muito fixe. Mais uma. Muito agradável isto. Muito agradável mesmo. Olha que bom. Esta curva é tão fixe. É tão fixe de se fazer. Aí é mesmo boa, pá. Que sensação mais fixe. Companheiros, muito agradado com esta máquina. Muito agradado. Pá, vamos aqui para considerações finais. Vamos primeiro às coisas que eu posso considerar menos positivas, não é? Pá, o facto de não ter tomada USB, de vez em quando apanho estas máquinas que não têm tomada USB, embora haja o outro modelo acima, acho que é SE, companheiros, não me quero enganar, vamos admitir que é SE, se não for, escrevam aí nos comentários qual é o modelo. Esse já traz também a tomada USB, traz uma proteção de faróis, traz aqui uma série de coisas que esta não traz. Epá, e acho que é uma diferença para aí de 500 euros, com alguns extras que esta não traz. Mas pronto, uma coisa menos a favor, não tem tomada USB, dava muito jeito, porque se eu quiser andar aqui com o smartphone, com os mapas ou com o GPS, não é? Porque este display, a conectividade que tem não permite fazer espelhamentos, nem permite aqui ter mapas, não é? Portanto dava jeito ter aqui uma tomada USB para podermos transportar o nosso mapa, não é? Portanto, uma coisa menos a favor. Outra coisa menos a favor é estes espelhos, como já disse, a visibilidade seria incrível se eles fossem só um pouquinho mais saídos. Pá, cerca de 4 dedos começarem aqui, eu já deixava de ver aqui tanto o meu ombro deste lado como o meu ombro deste lado. Pá, desenrasca, mas podia ser melhor. Já não são aqueles espelhos guios que aqui ficavam horríveis, estes é que se enquadram aqui bem. Portanto, os espelhos guios normalmente vêem-se melhor. Estes arredondados são os que ficam bem aqui, mas que se fossem um bocadinho mais saídos, pá, via-se perfeitamente bem. Portanto, de negativo ou de menos positivo será isso. Pá, em termos de coisas positivas, pá, salientar que este motor é uma delícia, e a dizer uma beleza, é uma delícia, é brutal. Brutal, acho que é o termo que se encaixa melhor aqui, porque, epá, de facto surpreendeu-me, companheiros, de facto surpreendeu-me. Isto, pá, em terceira, a rodar espunho, isto manda uma bujarda muito aceitável para uma 500, não é? Uma 451, vá, pá, muito, mas muito bom, ok, companheiros? Muito, mas muito bom. Travagem da frente perfeita, pá, como viram ali na travagem, isto portou-se lindamente. Travão de trás, pá, desenrasca, não é muito eficaz, aliás, ele é eficaz. Agora, comparado com outros travões de trás que eu já travei, já tive travões de trás mais eficazes do que este. Convenhamos que é assim mesmo, ok, companheiros? A máquina a curvar, pá, muito fixe, uma sensação muito, mas muito agradável curvar com esta máquina. Muito, mas muito agradável. Os pneus, pá, agarraram-se aqui ao solo, que foi uma maravilha, mas companheiros, não vos posso estar a dizer nada porque não andei com eles à chuva. Portanto, pneus com este piso seco, pá, normalmente todos são bons, ou quase todos são bons. Portanto, estão-se a portar aqui, que é um espetáculo, Gosto muito desta parte simplista dos comandos, pá, tudo muito aqui à mão, tudo com um bom acabamento incrível. Aliás, o acabamento desta máquina, todo ele é incrível, estes pormenores,
epá, este feitio que dão às coisas, pá, pronto, companheiros, uma máquina premium, correto? É uma máquina premium, tem aqui acabamentos de primeira. O design da moto, epá, adoro. Eu gosto muito deste design das Cruiser, pá, e estas com este toque de modernidade à mistura, pá, ficam lindíssimas, companheiros, lindíssimas. Gosto realmente muito. E o prazer de condução que dá uma máquina destas, epá, é isto que vocês estão a ver. Eu vou aqui em baixas, não é? Vou aqui em quarta, às 2000, olhem para este a rolar, vou aqui atrás destes, super calma, 38 km/h, 39. Acham que me chatei, companheiros? De ir a esta velocidade aqui? Pá, vou impecável, vou olhar, vou a ver. É uma máquina excelente para este tipo de passeios, companheiros, em que vais a apreciar uma paisagem sem stresses, sem aquela correria do dia a dia. Companheiros, pá, uma Cruiser é isto, ok? É mesmo para estas situações. Eu até vou falando e vou ficando cada vez mais calmo. Parece que tomei o comprimido, porque isto de facto tranquiliza-nos. Por esta, epá, sobretudo esta confiança que te dá esta máquina, por ser assim baixinha, epá, tranquilamente passas pelos carros, vais aqui a rolar, vais na boa. Agora, só para despedida, vamos entrar aqui nas curvinhas do costume. Vamos lá experimentar isto. Olha, é tão bom, isto é tão bom, companheiros, adoro isto, pá, que bela máquina, pá. Portanto, companheiros, se comprava a máquina, é o que vocês querem saber, pá, com certeza, claro que teria que a comparar em termos de preço com outras do mesmo segmento, pá, e tirar aqui mais uma prova dos 9, sendo que já percebi que ainda me falta testar algumas. Eu no vídeo da anterior disse que não estava a ver algumas do mesmo segmento que pudessem concorrer com ela, mas estou a ver que há concorrência e forte, ok, companheiros? Há mesmo concorrência e forte. Esta máquina é uma delas. Há outra de outra marca que eu também vou fazer questão de experimentar, já que estamos nesta toada aqui das Cruiser. Aliás, há mais umas 2 ou 3 que eu vou fazer questão de experimentar, para haver um bocado deste meu, para eu ter um comparativo deste tipo de máquinas, qual é que valerá mais a pena relação qualidade-preço e desempenho, ok, companheiros? Portanto, aguardem que vão haver muito mais máquinas destas no canal. Se são fãs deste tipo de máquinas, fica já aí registado, sentem aí no livrinho que vai haver mais máquinas destas no canal. Se ainda não és subscrito, epá, subscreve, por favor, é sempre uma ajuda que dás ao canal a crescer. Não te esqueças de comentar também aí em baixo, ter os comentários, ajuda aí o algoritmo, dizem que ajuda o algoritmo a divulgar mais os vídeos, e pronto, e é assim, companheiros. Portanto, não vos demora aqui mais tempo, que isto já vai um test ride longo, ou não, é conforme. Às vezes o facto de ser longo no tempo não quer dizer que seja longo na nossa cabeça, não é? Às vezes há vídeos pequenos que duram uma eternidade. Portanto, este pode ser que esteja a ser um vídeo curto para ti, mesmo que tenha muito tempo. Pá, não me posso despedir sem agradecer ao Pedro da Speedmaster pela cedência desta moto, pá, que ainda por cima vai ficar comigo uns dias para eu usufruir
e a testar das suas capacidades e das suas qualidades. Esperemos que assim seja. Portanto, para não vos demorar mais tempo, grande abraço, sejam felizes, porque isto é do caraço, companheiros.